na sua palavra. Apocalipse 4:2, quem encontrou, diga amém. O texto será longo, se faz necessário, mas é importante estar atento. Verso 2: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto da pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono havia um arco celeste semelhante no aspecto da esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e assentado neles tinha 24 anciãos, vestidos de branco, e cuja cabeça estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono como é um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo ser vivente é semelhante ao boi. O terceiro ser vivente tem o rosto como de homem. E o quarto ser é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, por dentro e por fora. Eles não descansam. Eles não descansam. Eles não descansam, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, então os 24 anciãos se prostraram diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e é digno de abrir o livro. Verso 9: e entoaram um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Verso 12: proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor. Então ouvi que toda criatura no céu,
sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estavam juntos dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio, pelos séculos, pelos séculos, pelos séculos, pelos séculos, pelos séculos. Deus assentado no trono é sinal de governo. Quando Jesus está ensinando os discípulos a orar, ele disse que na nossa oração nós deveríamos clamar pela vinda do seu reino. E que ao clamarmos pelo seu reino, nós deveríamos pedir que a sua vontade fosse feita na terra exatamente como ela é no céu. O reino de Deus, ele está dividido em dois tempos, o presente e o futuro. O presente são princípios, é um reino invisível, é a submissão do homem ao seu senhorio, à sua vontade. Ninguém é do reino, ninguém pertence ao reino, se esse alguém que se diz do reino não se submete à vontade do rei do reino. Todas as vezes que Deus se manifesta, na maioria das vezes que Ele faz isso, Ele está num trono, mostrando o governo, mostrando que é Ele que controla, mostrando que Ele é que tem nas mãos o domínio de todas as coisas. O nosso desejo não pode prevalecer acima da vontade daquele que pode todas as coisas. Quando o homem não reconhece Deus no trono, quando o homem não reconhece Deus no trono, esse homem é capaz de qualquer coisa. Os maiores absurdos que a humanidade comete parte do princípio de não reconhecer a soberania de Deus. Os maiores absurdos que a humanidade comete passa por não reconhecer a soberania de Deus, de não reconhecer Deus no trono. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. No capítulo 1, versículo 21 de Romanos, ele diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se no seu coração insensato, e inculcando-se por ser sábios, tornaram-se loucos. Aquilo que hoje o mundo chama de sabedoria, Deus chama de loucura. Porque toda sabedoria que exclui Deus do centro da vida do homem é loucura. O homem deixa de reconhecer a soberania de Deus e ele passa a querer ser o seu próprio Deus. E a partir daí, Paulo continua dizendo: esses homens loucos mudaram a glória de Deus incorruptível na semelhança de um homem corruptível. Idolatria. Ele continua dizendo: e Deus os entregou às suas imundícies. Porque um homem que não reconhece Deus na sua vida, ele está entregue às imundícies desse mundo. Ele está entregue às suas concupiscências, e concupiscências são desejos desenfreados. Paulo diz: Deus os entrega porque eles não querem Deus. Eles não querem o governo
Deus. Eles não querem que Deus os controle. Eles querem a bênção de Deus, a proteção de Deus. Eles querem os milagres de Deus, a vida que Deus deu, mas não querem ser controlados pelo Deus da vida. E Deus os entrega a sua maneira corrupta de viver. E eles, além de mudarem a glória de Deus, verso 25, diz que eles mudam a verdade de Deus em mentira. E Deus os entrega. E quando eles mudam a verdade de Deus em mentira, verso 26, por causa disso, preste atenção na expressão. Verso 25 ele diz, mudaram a verdade de Deus em mentira. Verso 26, por causa disso, Deus os entregou às suas paixões infames, a ponto da mulher mudar o uso natural e agora querer ter relacionamento com outra mulher. Está na Bíblia. Que isso acontece porque mudaram a verdade de Deus em mentira. E um homem passa a ter relação com outro homem. E passam a se sensualizar entre si. E recebem no próprio corpo a paga pela sua maneira de viver. Paulo continua dizendo, e olha a lista o que um homem pode fazer quando Deus não está no trono da vida dele. Olha a lista que Paulo dá no verso 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, guarde isso, o próprio Deus os entregou a sua disposição mental reprovável. Deus os entregou a que eles passassem a pensar do jeito que queriam e praticarem aquilo que eles acham conveniente. E aí esses homens que arrancam Deus do trono, que não querem Deus no trono da sua vida, ele diz, ficam cheios de maldade, de injustiça, de malícia, de avareza, de inveja, de homicídio, contenda, dolo, malignidade, se tornam difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes dos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia, e conhecendo ele a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Não permitir que Deus governe a sua vida é se sentenciar à morte. Porque viver da forma que eu quero, do jeito que eu acho que é certo, rejeitando o Criador, é caminhar para uma sentença de morte. É caminhar para um caminho sem destino. Glória a Deus. O homem que arranca Deus do trono, ele já não consegue mais viver de forma que Deus seja louvado, porque as suas atitudes tenham único e exclusivamente o seu bel prazer. Só que aí Paulo fala sobre o homem que traz Deus para a sua vida. No capítulo 6 de Romanos, ele diz, versículo de número 12, não reine mais o pecado no vosso corpo, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereça mais os membros do seu corpo ao pecado, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque já não estão mais debaixo da lei, mas da graça. Oh, glória a Jesus. Sabe o que é libertação? Tirar tudo aquilo da sua vida
que tirou Jesus do trono. Quando Cristo sai do trono, quem domina é o pecado. Mas quando Cristo toma posse do trono, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Oh, glória a Jesus. Jesus está aqui. Eu concluo dizendo que o reino de Deus é reconhecer Deus no trono. E o texto que lemos, que foi extenso, diz que os seres viventes, os anciãos e o céu e os animais proclamam. A palavra proclamar é discursar publicamente, em voz alta. É discursar publicamente para que todos ouçam. A Bíblia diz que os seres viventes, que os anciãos, que os animais proclamam em voz alta. E publicamente. E como nós lemos, eles não se cansam. É uma proclamação pública e diária. E o que eles proclamam? Meu Deus é santo. Meu Deus é digno. E meu Deus é vencedor. Oh, glória a Deus. Reino de Deus é proclamar com a nossa vida diariamente que nós temos um Deus santo, digno e vencedor. Oh, glória a Deus. Quando eu proclamo que Ele é santo, eu vivo de forma limpa. Quando eu proclamo que Ele é digno, eu vivo de forma honesta. Quando eu proclamo que Ele é vencedor, eu não desisto. Oh, glória a Jesus. Sabe por que muitos de nós temos abandonado a fé, mesmo dentro da igreja? Porque nós vamos atrás de cultos poderosos, louvores poderosos, mensagens poderosas, pregadores poderosos. Quando na verdade o evangelho é uma vida poderosa. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. E essa vida poderosa que o evangelho quer que nós tenhamos, está ligado única e exclusivamente a ter uma vida cheia do Espírito Santo. E essa vida cheia do Espírito Santo só acontece quando eu reconheço o trono da minha vida está ocupado. Oh, glória a Deus. O governo da minha vida não é meu. A partir daí, o que está no trono é revelado a nós. Uma das coisas, isso é opinião minha, uma das coisas que eu acho mais incrível, é a medicina. Eu acho a medicina um negócio surreal. A gente sabe, a maioria que sabe que uma boa porcentagem dos médicos tem síndrome de Deus. Pelo fato deles darem a última palavra sobre a vida ou a morte de alguém. Mas para mim a medicina é algo incrível. E principalmente nessa questão gestacional. De como um ser humano consegue produzir outro ser humano. Tem gente que morre engasgado com espinha de peixe. E a mulher consegue ficar com um feto ali 9 meses, cheio de osso dentro dela, não morre. Tudo programado, tudo feito nos mínimos detalhes. E o que é mais incrível, a criança está ali 9 meses dentro da água. Não se afoga. 9 meses dentro d'água.
não se afoga. Quando sai dali, tenta ficar 5 minutos morre. Mas ali dentro 9 meses não se afoga. Ele não abre a boca para comer. Porque ele está ligado ao estômago da mãe pelo cordão umbilical. Que já está ligado no estômago dele. Davi vai escrever o Salmo 139 e ele vai dizer: de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Salomão, em toda a sua sabedoria, ele disse: tem 3 coisas que eu não entendo. O caminho do vento, como se formam os ossos no ventre da grávida, e como são as obras de Deus. Oh, glória a Jesus. Davi diz: tu viste o meu corpo ainda informe, e todos os meus dias já eram escritos no teu livro antes que eles acontecessem. Os meus ossos não te foram encobertos quando tu me entristecestes no ventre da minha mãe. Oh, glória a Deus. O cordão umbilical é algo maravilhoso. E quem tem a curiosidade dessas coisas, quem já viu, quem já procurou saber, sabe que em tudo Deus deixa a sua assinatura. Até no cordão umbilical. Quando você procurar estudar sobre o cordão umbilical, você vai ver que o cordão umbilical tem 3 linhazinhas nele, que você só consegue ver de perto. São 2 artérias e uma veia. Podia ser 4, gente. Podia ser 5. Podia ser 10. Mas deixou 3. Para mostrar quem te deu vida. Foi o Pai. Foi o Filho. Foi o Espírito Santo. E o que é mais incrível é que esse cordão umbilical liga o estômago da criança ao estômago da mãe. E ele tem a função de trazer da mãe de forma separada, pastor. O organismo por si só separa o que não presta e manda para o intestino. Ah, você está louco, irmão. E o cara diz que você veio do macaco. O organismo separa sozinho o que não presta e manda para o intestino, e o que presta para a mãe e para o bebê. Glória a Jesus. Tudo que a mãe come passa pelo cordão e alimenta a criança. O que a mãe come passa pelo cordão e alimenta a criança. E a criança vai crescendo, desenvolvendo, enquanto aquele cordão está preso nela. A função desse cordão umbilical é a mesma função do Espírito. Oh, glória a Deus. O Espírito nos prende no trono. E o mesmo Espírito que está diante do trono está dentro de nós. Oh, glória a Deus. Nós não temos uma mãe no céu. Alguns têm, nós não. Mas Jesus ensinou que existe um útero espiritual. Porque é necessário nascer de novo. E se é necessário nascer de novo, existe um útero espiritual. E esse útero espiritual que nos leva a nascer de novo está ligado no cordão umbilical com o céu. É por isso que Jesus sempre disse: eu trabalho porque o meu Pai trabalha. Eu faço porque meu Pai faz. Eu ando porque o meu Pai anda. Eu curo porque o meu Pai cura. Eu realizo porque o meu Pai realiza. Eu opero porque o meu Pai opera. Eu faço porque o meu Pai me mandou fazer. Perder a presença do Espírito é ser desligado do Pai. Oh, glória.
glória a Jesus. E já não mais ter acesso ao que o Pai tem. Glória a Deus. João vai ver o trono, mas ele não vai ver porque é bom. Ele vai ver porque a Bíblia diz, o Espírito. Oh, glória a Jesus. O que vai nos mover até o trono e trazer o trono até nós é o Espírito. Fique em pé, por favor. Oh, Jesus. Levante as suas mãos, por favor. Que não haja cansaço em voz, mas que em mãos levantadas nos unamos aos anjos, aos querubins, aos serafins, aos anciãos, aos seres viventes, aos animais da terra, aos animais do céu, aos animais dos mares e os que estão debaixo da terra. A Bíblia diz que exatamente agora, todos juntos dizem que Ele é digno. Eu convido a igreja, oh Jesus, a levantarmos um trono de adoração ao digno. Eu lhe convido por um minuto. Ei. Eu lhes convido por um minuto, de mãos erguidas, glorifiquem ao Deus Todo-Poderoso. Quem pode? Aumente o volume da sua voz. Os batizados com o Espírito Santo se edifiquem em novas línguas. Sejamos cheios do Espírito Santo. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. O novo cântico Entregue algo a ao que se Ele. assenta sobre o trono do céu. Entregue a Ele. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. O novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era
príncipe da paz. Os seus olhos brilham como chama de fogo, cabelo alvo como a neve. Quem pode ouvir o som do amado aqui? Quem pode ouvir esse som do amado que passeia sobre essa igreja? Canduribi, candarauá, suidereba, yoconeba. Diga que ele é santo, diga. Santo, santo, santo. Sei que fale em línguas com o teu amado. E eu te adorarei. Oh, recalama xandaramahaceia. Jesus está começando a batizar a gente com o Espírito Santo aqui. Sejam batizados com línguas estranhas. Seja renovado em línguas estranhas. Fale em línguas estranhas pela primeira vez. Entregue-se a essa presença. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez Se sinta livre! Se sinta livre!